Meu nome é Jolene, tenho 31 anos e sempre acreditei que família significava amor incondicional. Meu avô, William, me criou depois que minha mãe faleceu, ensinando-me valores que dinheiro nenhum poderia comprar. Meu pai, Thomas, era diferente, sempre observando a fortuna do vovô de longe. No funeral, quando meu pai herdou 56 milhões de dólares, ele me olhou diretamente nos olhos e disse: "Você não me serve mais." O que ele não sabia sobre o testamento mudaria tudo em apenas 24 horas. Se você estiver assistindo, deixe um comentário dizendo de onde está assistindo. Clique em curtir e inscreva-se para saber como meu avô enganou meu pai ganancioso lá do além. A primeira lembrança que tenho da minha mãe é das mãos gentis dela escovando meus cabelos antes de dormir. Sara era o nome dela, e ela tinha o cabelo castanho avermelhado mais lindo que refletia a luz do sol na medida certa. Eu tinha apenas 8 anos quando o câncer a levou para longe de nós. As internações hospitalares aumentaram. Seu rosto, antes vibrante, ficou mais pálido. E então, um dia, meu pai, Thomas, me disse com os olhos secos que ela havia partido. Não houve lágrimas, apenas uma explicação clínica de que a mamãe não voltaria para casa. Meu avô William interveio imediatamente. Enquanto meu pai se afundava no trabalho e mal reconhecia minha existência, o vovô William se tornou meu porto seguro. Ele me levou para sua espaçosa casa na Nova Inglaterra, com pisos de madeira rangentes e paredes repletas de livros. Sua mãe adorava este quarto quando tinha a sua idade, disse-me ele enquanto arrumava meu quarto com uma cama de dossel que me fez sentir uma princesa, apesar da minha dor. William Stewart foi um empresário que construiu um império da construção civil do zero. Ele surgiu do nada, cursando a faculdade com mãos calejadas e determinação. Quando fui morar com ele, sua empresa, a Stewart Construction, valia milhões, mas você jamais perceberia isso pela sua humildade. Ele dirigiu o mesmo Buick por 15 anos e me ensinou que riqueza é o que você constrói por dentro, não o que você ostenta por fora. Meu pai, Thomas, era o oposto. Como filho único de William, ele cresceu esperando a fortuna da família. Ele trabalhava na empresa, mas não tinha a visão e a conexão com as pessoas do meu avô. Os funcionários respeitavam William, mas apenas toleravam Thomas. Eu ouvia meu avô ao telefone dizendo: "Thomas tem talento para livros, mas não tem coração para os negócios." Isso criava uma tensão constante que eu sentia desde criança. Durante a minha infância, fiz inúmeras tentativas de me conectar com meu pai. Em todas as peças da escola, eu olhava a plateia em busca do seu rosto. Na maioria das vezes, o assento permanecia vazio. Quando ele aparecia, saía imediatamente, sempre com a desculpa de uma reunião importante. Aprendi a parar de esperar por ele e, em vez disso, valorizar a presença constante do meu avô. William nunca perdia um único evento, sempre sentado na primeira fila com a câmera em punho e o orgulho estampado no rosto. Quando chegou a hora da faculdade, escolhi administração de empresas, na esperança de finalmente criar um vínculo com meu pai. "Viu, pai? Estou seguindo seus passos", disse-lhe, animada, quando fui aceita na mesma universidade que ele. Sua resposta foi, na melhor das hipóteses, morna. "Negócios são sensatos. Isso lhe dará segurança financeira." Sem parabéns, sem orgulho, apenas uma avaliação prática. Meu avô, no entanto, me levou para comemorar. "Educação nunca é desperdiçada", disse-me-lhe durante um jantar no meu restaurante favorito. Mas lembre-se, Jolene, a habilidade empresarial mais importante é entender as pessoas, não apenas os números. Naquela noite, ele me deu um diário encadernado em couro. Na capa, ele havia escrito: "Para ver a verdadeira dimensão de uma pessoa, observe como ela trata os outros quando pensa que ninguém está olhando." À medida que fui crescendo, o contraste entre esses dois homens na minha vida tornou-se mais evidente. Thomas visitava a casa de William principalmente quando assuntos de negócios precisavam ser discutidos. Durante essas visitas, ele me cumprimentava com um aceno de cabeça ou fazia perguntas superficiais sobre meus estudos. Nunca houve interesse genuíno nas minhas respostas. Seus olhos frequentemente se desviavam para as antiguidades e obras de arte na casa do meu avô, catalogando mentalmente seu valor. William e eu desenvolvemos tradições especiais juntos. As manhãs de domingo eram sagradas, dedicadas a preparar waffles belgas com a receita da mãe dele e discutir tudo, de política a filosofia. Ele desafiava meu pensamento com perguntas, em vez de impor seus pontos de vista.
Uma mente precisa ser exercitada, assim como um músculo, dizia ele. Essas conversas me moldaram mais do que qualquer educação formal. Quando me formei com honras, William sentou-se orgulhosamente na plateia, enquanto Thomas alegava que uma emergência profissional o mantinha afastado. Naquela noite, meu avô me entregou uma caixinha contendo o anel de safira da minha avó. Sua mãe também usou este anel no dia da formatura, disse ele. Mulheres fortes usam este anel há gerações. Agora é a sua vez. Com o passar dos anos, a saúde de William começou a piorar. Aos 78 anos, seu corpo, antes forte, tornou-se mais frágil, e os médicos o diagnosticaram com insuficiência cardíaca congestiva. Sem hesitar, voltei para a casa da minha infância para cuidar dele. Meu trabalho de marketing podia ser feito remotamente, e nada era mais importante do que estar presente para o homem que sempre esteve presente para mim. De repente, Thomas começou a aparecer com mais frequência. Suas visitas, antes raras, tornaram-se semanais. Ele trazia vinhos caros e sentava-se com William, discutindo os negócios e relembrando o passado de uma forma que eu nunca tinha presenciado antes. Para alguém de fora, poderia parecer um filho se reconectando com o pai idoso, mas notei como suas perguntas sempre giravam em torno da empresa, do testamento e do planejamento patrimonial. William também percebeu. Uma noite, depois que Thomas foi embora, meu avô estendeu a mão para mim. As pessoas mostram quem são, Jolene. Não é seu trabalho inventar desculpas para elas. Eu queria acreditar que Thomas estava finalmente desenvolvendo uma preocupação genuína pelo pai, mas, no fundo, reconheci o padrão de comportamento que o definiu ao longo da minha vida. Quanto mais William se aproximava do fim, mais atento Thomas se tornava ao potencial início de sua herança. As palavras do médico o atingiram como um golpe físico. 6 meses, talvez menos. Estávamos sentados na sala de consulta esterilizada quando o Dr. Patel deu a notícia de que o coração de William estava falhando rapidamente. Meu avô recebeu o prognóstico com a mesma dignidade que caracterizou toda a sua vida. Bem, então, disse-lhe calmamente, é melhor aproveitarmos ao máximo o tempo que nos resta. Naquele mesmo dia, fiz as malas do meu apartamento e me mudei definitivamente para o quarto da minha infância. Meus clientes de marketing foram compreensivos quando expliquei que precisava reduzir minha carga de trabalho para cuidar do meu avô. Passei alguns projetos para colegas, mantendo apenas os que eu conseguia administrar entre as responsabilidades de cuidar de crianças. O dinheiro ficou mais curto, mas essa era a menor das minhas preocupações. A condição de William exigia atenção constante. Aprendi a administrar seus medicamentos, monitorar seus níveis de oxigênio e reconhecer os sinais sutis que indicavam dias bons e dias ruins. A enfermeira domiciliar, Lídia, vinha 3 vezes por semana, mas a maior parte dos cuidados recaía sobre mim. Montei uma pequena escrivaninha no canto da sala para poder trabalhar enquanto lhe fazia companhia. Apesar do corpo enfraquecido, a mente de William permaneceu afiada como sempre. Nossas conversas se aprofundaram durante esse período, como se a aproximação do fim de sua vida tivesse removido todos os filtros. Não me arrependo do negócio, disse-me-lhe certa tarde, enquanto a luz do sol entrava pelas janelas salientes. Mas me arrependo da distância que tive com Thomas. Será que o pressionei de mais ou de menos? Eu lia para ele trechos de seus livros favoritos quando ele estava cansado demais para segurá-lo sozinho. Hemingway, Steinbeck e biografias de figuras históricas preenchiam nossas noites. Às vezes, ele me interrompia no meio de um parágrafo para compartilhar uma lembrança ou insight que a passagem havia despertado. A vida é uma coleção de histórias, Jolene, ele disse certa vez. Certifique-se de que a sua vale a pena ser contada. Nos dias bons, sentávamos no jardim que ele cuidava havia décadas. As rosas eram o seu orgulho, cada variedade selecionada e cultivada com paciência. Tudo que vale a pena leva tempo, explicou ele enquanto me instruía sobre técnicas de poda adequadas em sua cadeira de rodas. Lembre-se disso também com as pessoas. As melhores revelam sua beleza lentamente. Durante esses meses, Thomas começou a visitá-lo 2 vezes por semana, às vezes trazendo comida cara para a viagem que William mal conseguia comer devido à sua falta de apetite. Percebi como meu pai, despreocupadamente, abordava assuntos de negócios durante essas visitas. O contrato com Jefferson está quase finalizado, ele dizia. As margens de lucro parecem excelentes para os próximos 5 anos.
William ouvia educadamente, mas eu percebia o olhar cúmplice que ele às vezes me lançava. Depois de uma dessas visitas, ele me pediu para ajudá-lo a ir até seu escritório. Assim que a porta se fechou, ele disse: "Preciso que você ligue para Harold Jenkins. É hora de revisar alguns papéis." Harold era advogado de William havia mais de 40 anos, uma relação tanto de amizade quanto profissional. O advogado idoso chegou no dia seguinte, trazendo consigo uma pasta cheia de documentos. Eles passaram 3 horas a portas fechadas enquanto eu esperava ansiosamente do lado de fora, respeitando a privacidade deles, apesar da minha curiosidade. Quando Harold apareceu, deu um tapinha gentil no meu ombro. "Seu avô é um homem sábio, Jolene." "Sempre foi." Ele recusou minha oferta de chá, dizendo que tinha tudo o que precisava por enquanto, mas que entraria em contato em breve. Naquela noite, William parecia mais em paz. "Prometa-me uma coisa", disse-lhe enquanto eu ajeitava seus travesseiros antes de dormir. "Prometa que viverá de acordo com seus próprios valores, não com as expectativas de ninguém." "Eu prometo", sussurrei, lutando contra as lágrimas. "E mais uma coisa", acrescentou ele, com a voz subitamente mais firme. "Não se preocupe com o seu futuro. Eu me certifiquei de que você será bem cuidada." Presumi que ele se referisse a algo emocional ou espiritual, sem nunca imaginar a interpretação literal que essas palavras teriam mais tarde. À medida que o estado de saúde de William piorava, as visitas de Thomas se tornavam ainda mais frequentes. Ele começou a levar documentos da empresa para William revisar, apesar dos avisos do médico sobre estresse desnecessário. "Papai precisa se manter conectado com o que construiu", insistiu Thomas quando eu me opus. Percebi como ele estudava a agenda de medicamentos de William, fazendo perguntas detalhadas sobre a progressão da doença. Durante esse período, William insistia em ter encontros mais privados com Harold. Às vezes, falavam em voz baixa, que se calava quando eu entrava na sala. Certa vez, ouvi William dizer com firmeza: "Ele precisa aprender. Este é o único jeito." A última semana chegou mais repentinamente do que os médicos previram. William ficou acamado, respirando com dificuldade, apesar do oxigênio. Eu mal saía do seu lado, dormindo em um catre ao lado da cama. Thomas me visitava diariamente agora, sua preocupação parecendo genuína à medida que o inevitável se aproximava. Na última noite, num raro momento em que Thomas saiu para atender uma ligação, William me chamou para mais perto. Sua voz era quase inaudível. "Lembre-se de quem você é, Jolene. Sangue nem sempre faz família." Ele apertou minha mão com uma força surpreendente. "A verdade tem um jeito de se revelar." William Stewart faleceu pacificamente durante o sono, às 3h17 da manhã de uma terça-feira de outubro. Eu estava segurando sua mão, contando-lhe sobre o nascer do sol que logo surgiria, quando percebi que seu peito havia parado de subir. Um silêncio profundo tomou conta do quarto, quebrado apenas pelos meus soluços baixos. Liguei primeiro para a enfermeira do hospício, depois para o Thomas. Meu pai atendeu grogue, mas sua voz ficou imediatamente mais grave quando dei a notícia. "Já vou", disse ele. "Não ligue para mais ninguém ainda." Thomas chegou de terno, apesar da hora. Depois que o médico confirmou a morte e foi embora, meu pai fez algo que me pareceu bizarro. Antes mesmo de reconhecer minha dor, ele começou a abrir as gavetas da escrivaninha e a verificar as estantes. "O que você está fazendo?", perguntei em meio às lágrimas. "Procurando o testamento", respondeu ele, com naturalidade. "Papai mencionou que guardávamos uma cópia em casa." Enquanto eu estava sentado, em choque, ao lado da cama do meu avô, Thomas ligou para os membros do conselho da empresa e para a funerária, assumindo o comando com uma eficiência que parecia inadequada dadas as circunstâncias. Não havia espaço para tristeza em suas ações, apenas negócios a serem resolvidos. Naquele momento, me senti mais sozinho do que nunca. A manhã do funeral de William chegou com um céu apropriadamente sombrio. Nuvens cinzentas pairavam baixas, ameaçando chuva que nunca se materializou, assim como as lágrimas que meu pai nunca derramou. A Stewart Construction fechou naquele dia em sinal de respeito, e o estacionamento da funerária transbordou de carros. William tocou inúmeras vidas, desde funcionários a quem deu uma segunda chance até clientes que se tornaram amigos ao longo de décadas de negócios. Eu usava o vestido preto simples que meu avô havia elogiado anos antes. "Elegância não grita", ele me dissera.
Então Thomas chegou com seu assistente a tiracolo, um jovem que anotava freneticamente quem estava presente e quais contatos comerciais estavam presentes. A igreja estava lotada. As pessoas se aglomeravam junto às paredes e se espalhavam pelo saguão. Sentei-me na primeira fila, segurando uma caixa de lenços de papel nas mãos trêmulas. Thomas sentou-se ao meu lado, olhando o relógio periodicamente, como se tivesse um compromisso mais importante a cumprir. Quando chegou a hora dos elogios fúnebres, Thomas falou primeiro. Seu discurso foi polido e profissional, com foco principalmente na perspicácia empresarial de William e no legado da empresa. Ele usou expressões como a administração financeira e a liderança de mercado que soaram vazias naquele espaço sagrado. Não houve menção a William como pai ou avô, nem anedotas pessoais que revelassem o homem por trás do sucesso. Quando chegou a minha vez, minhas pernas pareciam de madeira ao me aproximar do pódio. Olhando para o mar de rostos, respirei fundo e comecei a falar com o coração. Meu avô mediu a riqueza não em dólares, mas em momentos, eu disse. Ele me ensinou que o verdadeiro legado de uma pessoa é o amor que ela deixa para trás. Compartilhei histórias de waffles de domingo, lições de vida no jardim e a força silenciosa que ele demonstrou em seus últimos dias. Durante o culto, notei um senhor idoso que não reconheci imediatamente. Ele estava sentado lá no fundo, com os cabelos grisalhos impecavelmente penteados e uma postura respeitosa, mas de certa forma vigilante. Só quando se aproximou de mim depois é que percebi que era Harold Jenkins, o advogado de William. Embora nos tivéssemos conhecido durante a doença do meu avô, sua aparência havia mudado um pouco, tornando-o inicialmente desconhecido. Uma bela cerimônia, disse Harold, apertando minha mão calorosamente. William teria apreciado suas palavras, especialmente, Jolene. Ele me entregou seu cartão. Haverá uma leitura do testamento amanhã, às 14 horas, na casa de William. Por favor, seja pontual. Thomas ouviu a conversa e imediatamente se intrometeu na conversa. Já liberei minha agenda completamente, disse-lhe a Harold. Os papéis da transferência da empresa também estarão prontos? A expressão de Harold permaneceu neutra. Todos os documentos relevantes serão apresentados amanhã, Sr. Stewart. Sua formalidade com meu pai contrastava fortemente com a cordialidade que ele havia demonstrado comigo. A recepção após o funeral foi realizada na casa de William, nossa casa. Os funcionários do buffet transformaram a sala de estar em um espaço de reunião elegante, porém discreto. Eu me movi no meio da multidão, atordoado, aceitando condolências e compartilhando breves lembranças do meu avô com os convidados. Thomas, por sua vez, aconchegava-se nos cantos com colegas de trabalho, cujas conversas pareciam inapropriadas para a ocasião. Várias vezes ouvi frases como a oportunidade de reestruturação ou a transição de liderança. Meu pai parecia estar realizando reuniões de negócio sob o pretexto de luto. Ao anoitecer, a casa estava vazia, exceto por Thomas e eu. Comecei a limpar, apesar das garantias do fornecedor de que retornariam pela manhã para terminar. A atividade deu propósito às minhas mãos, enquanto meu coração se sentia vazio. Você devia arrumar suas coisas hoje à noite, disse Thomas abruptamente enquanto eu recolhia os copos vazios do escritório. Fiquei paralisada. Como assim? Depois da leitura do testamento amanhã, vou me mudar. Esta casa sempre foi destinada ao CEO da empresa. Seu tom era prático, como se estivesse discutindo uma simples questão logística em vez de arrancar minha vida. Mas esta é a minha casa, protestei. Moro aqui desde os 8 anos. Como hóspede do meu pai, corrigiu Thomas friamente. A propriedade pertence à propriedade, que será transferida para mim como herdeiro. Você precisará encontrar seu próprio lugar. O sono me escapou naquela noite. Fiquei acordado no meu quarto de infância, cercado de lembranças, tentando processar não apenas a minha dor, mas também a chocante insensibilidade do comportamento do meu pai. Pela manhã, meus olhos estavam inchados de tanto chorar, mas me forcei a parecer calmo para a leitura do testamento. Pontualmente às 14 horas, as pessoas designadas se reuniram no escritório de William. Thomas já estava sentado à mesa, uma reivindicação simbólica de território que não passou despercebida por Harold, que ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Vários executivos da empresa estavam presentes, além do consultor financeiro da família e eu. Harold colocou a pasta sobre a mesa e retirou um documento grosso.
Agora lerei o testamento de William Edward Stewart, anunciou formalmente. A sala ficou em silêncio. As disposições iniciais eram padrão, referentes aos arranjos funerários e pequenos legados a funcionários leais. Thomas se agitou impacientemente até Harold chegar à cláusula principal da herança. Para meu filho, Thomas William Stewart, deixa Stewart Construction Company e todos os seus ativos, avaliados em aproximadamente 56 milhões de dólares, juntamente com a casa da família e seu conteúdo. O rosto de Thomas se transformou instantaneamente. A impaciência desapareceu, substituída por uma satisfação triunfante. Ele se endireitou na cadeira, já com uma postura diferente do novo multimilionário que havia se tornado. Os executivos murmuraram parabéns, enquanto me lançavam olhares preocupados. Fiquei sentado, imóvel, com as mãos cruzadas no colo. Embora eu nunca tivesse esperado uma herança tão grande, a completa ausência do meu nome até então me pareceu um abandono definitivo. Será que meu avô tinha se esquecido de mim, afinal? Harold continuou lendo, detalhando várias doações de caridade e transições de negócios. A reunião terminou e as pessoas começaram a juntar suas coisas para ir embora. Thomas permaneceu sentado, agora sorrindo abertamente. Quando a sala se esvaziou, aproximei-me de Harold. É só isso? Perguntei baixinho, tentando manter a voz firme. Antes que Harold pudesse responder, Thomas interrompeu. Você ouviu tudo, Jolene. A empresa e o patrimônio vêm até mim. Ele se levantou e abotoou o paletó. Vou te dar até amanhã para retirar seus pertences. Os empreiteiros virão começar as reformas na segunda-feira. Harold observou a conversa com uma expressão indecifrável. Sr. Stewart, talvez o senhor queira revisar o documento completo quando quiser, sugeriu, oferecendo a pasta grossa a Thomas. Eu peguei as partes importantes, respondeu Thomas, com desdém. Peça ao seu escritório para enviar o resumo. Ele se virou para mim. Quanto a você, seus serviços como cuidador não são mais necessários. Você só foi útil enquanto meu pai precisou de cuidados. Você é inútil agora. A crueldade de suas palavras me deixou sem fôlego. Anos de busca pela aprovação daquele homem se desfizeram ao meu redor quando finalmente o vi completamente desmascarado. Era assim que meu pai realmente era, alguém que podia descartar sua única filha sem hesitar, mesmo que ela não servisse mais para nada. Enquanto os outros saíam, Thomas permaneceu para atender um telefonema. Fiquei parado na porta do escritório que fora o santuário do meu avô, observando meu pai colocar os pés na escrivaninha antiga com indiferença por sua história ou valor. Sua voz ecoava enquanto ele falava. Sim, eu consegui tudo. O velho finalmente apareceu. Naquele momento, algo se rompeu dentro de mim, um último fio de esperança de que pudesse haver alguma redenção para o nosso relacionamento. Virei-me, com as lágrimas turvando minha visão, e comecei o doloroso processo de decidir quais pedaços da minha vida eu conseguiria colocar em uma mala pela manhã. A manhã seguinte amanheceu com uma clareza dolorosa. Eu havia passado a noite analisando 23 anos de memórias, tentando determinar o que eu poderia levar e o que eu teria que deixar para trás. Cada item continha uma história, uma conexão com o avô que me criou, a caixa de música antiga que ele me deu no meu aniversário de 16 anos, a coleção de conchas que reunimos durante as viagens de verão para Cape Cod, os cobertores feitos à mão que minha avó fez antes de eu nascer. Eu tinha acabado de colocar o último desses tesouros na minha segunda mala quando ouvi vozes desconhecidas lá embaixo. Seguindo os sons, descobri 2 seguranças uniformizados no saguão conversando com Thomas. Ah, aí está você, disse meu pai ao me ver na escada. Estes senhores vão supervisionar a transferência da propriedade. Eles vão acompanhá-lo até a saída quando estiver pronta. Seu tom era profissional, como se estivesse se dirigindo a um invasor e não à filha. Você contratou seguranças para me tirar de casa? Perguntei, com a voz incrédula. Uma precaução padrão durante transições de propriedade, respondeu ele suavemente. Nada pessoal. Mas era pessoal. Tudo naquela situação era profunda e dolorosamente pessoal. Notei um chaveiro trabalhando na porta da frente. Você já está trocando as fechaduras? Minha voz falhou, apesar dos meus esforços para manter a compostura. Naturalmente. A propriedade contém ativos valiosos. Thomas olhou para o relógio, impaciente. De quanto tempo você precisa? Tenho reuniões esta tarde.
Os seguranças pareciam desconfortáveis, mudando o peso do corpo e evitando o contato visual. Estavam simplesmente fazendo seu trabalho, mas a humanidade neles reconhecia a crueldade que se desenrolava diante deles. Vou precisar de ajuda com isso, disse eu, gesticulando para as minhas malas. Um dos guardas imediatamente se moveu para ajudar, com alívio evidente em sua expressão por ter uma tarefa específica. Enquanto descíamos as escadas, lembranças me inundavam a cada passo. O corrimão em que eu escorregava quando criança, apesar das gentis repreensões de William, a parede onde marcas de lápis marcavam meu crescimento ao longo dos anos, o cantinho de leitura no canto onde meu avô e eu passávamos incontáveis horas compartilhando livros e ideias. Thomas estava parado na porta, com as chaves na mão, visivelmente ansioso para tomar posse total do seu prêmio. Enquanto o guarda colocava minhas malas no meu modesto Honda, dei uma última olhada no hall de entrada. O lustre de cristal refletia a luz da manhã, espalhando arco-íris pelo piso de madeira. Quantas vezes meu avô já havia me mostrado aqueles padrões de arco-íris para me encantar quando eu era criança? É só isso? Perguntou Thomas, com a impaciência mal disfarçada. Assenti, incapaz de falar devido ao aperto na garganta. Ótimo! Os advogados da empresa entrarão em contato caso haja alguma formalidade pendente. Ele estendeu a mão mecanicamente, como se estivesse encerrando uma reunião de negócios. Olhei para a mão oferecida, mas não a aceitei. Algumas pretensões eram vazias demais para sustentar. Sem dizer uma palavra, passei por ele e saí pela porta do único lar de verdade que eu já conhecera. O segurança que carregou minhas malas me cumprimentou com um aceno de cabeça solidário. Sinto muito, senhorita, disse-lhe baixinho, fora do alcance dos ouvidos de Thomas. A viagem até o Lakeside foi um turbilhão de lágrimas e descrença. Eu havia escolhido o hotel de preço modesto porque oferecia diárias semanais, e eu precisava de tempo para decidir meus próximos passos. Minhas economias não durariam muito, especialmente com a redução da minha renda durante os meses em que cuidei de William. O quarto de hotel era limpo, mas impessoal, com suas paredes bege e obras de arte genéricas contrastando fortemente com a casa cheia de personalidade que eu acabara de deixar. Coloquei a manta da minha avó na cama, numa pequena tentativa de fazer o espaço parecer menos estranho. Então, sentei-me perto da janela e finalmente me permiti desabafar completamente. A tristeza veio em ondas não apenas por William agora, mas pelo pai que eu nunca tive de verdade e pela segurança que perdi em um golpe cruel. O céu escureceu lá fora enquanto eu permaneci imóvel, com as memórias passando como um rolo de filme atrás dos meus olhos. Quando me levantei para desfazer a mala, já passava da meia-noite. O sono se recusava a vir. Me joguei na cama desconhecida, com a mente a 1000 por hora, com perguntas e medos. O que eu faria agora? Onde eu moraria a longo prazo? Como meu próprio pai pôde ser tão insensível? Meu avô realmente não me deixou nada, nem mesmo uma mensagem de despedida? A manhã chegou com uma luz fluorescente forte e o som distante dos carrinhos de limpeza no corredor. Obriguei-me a tomar banho e trocar de roupa, seguindo os movimentos da normalidade, mas sentindo tudo menos normal por dentro. Meu telefone mostrava várias chamadas perdidas de amigos que tinham comparecido ao funeral, mas eu não tinha coragem de explicar minha situação ainda. Em vez disso, liguei para Angela, minha melhor amiga desde a faculdade, que morava em uma cidade próxima. Posso ficar com você por alguns dias? Perguntei, lutando para manter a voz firme. Só até eu resolver as coisas. Claro, ela respondeu sem hesitar. O que aconteceu? Explico quando te ver, prometi, sabendo que a história completa exigiria uma conversa cara a cara. Depois de combinar a mudança para o quarto de hóspedes da Angela naquela noite, comecei a pesquisar apartamentos para alugar na região. Os preços me surpreenderam muito mais altos do que eu esperava. Meu negócio de marketing sofreu durante os meses em que cuidei de mim, e reconstruir minha base de clientes levaria tempo. O futuro se estendia diante de mim, incerto e intimidador. Meu telefone tocou pouco depois do meio-dia, com um número desconhecido. Quase ignorei, presumindo que fosse um operador de telemarketing, mas um instinto me levou a atender. Jolene Stewart, perguntou uma voz formal. Sim, é ela. Aqui é Patrícia, do escritório de advocacia Harold Jenkins. O Sr. Jenkins gostaria de se encontrar com você esta tarde, se estiver disponível. Meu coração disparou. Ele disse sobre o quê?
Só que se trata do patrimônio do seu avô e é de extrema importância. Marcamos uma consulta para as 15 horas. Passei as horas seguintes especulando sobre o propósito da reunião. Talvez houvesse um pequeno legado, afinal, algo que Harold não mencionara durante a leitura formal. Ou talvez houvesse itens pessoais que William havia designado especificamente para mim. O escritório de advocacia ficava em um prédio histórico no centro da cidade. Seu interior era um exemplo de elegância do velho mundo. Painéis de madeira escura revestiam as paredes e livros de direito encadernados em couro preenchiam as prateleiras embutidas. Dei meu nome à recepcionista e fui imediatamente conduzido ao escritório particular de Harold. O advogado idoso levantou-se para me cumprimentar, com uma expressão mais afetuosa do que o comportamento profissional que mantivera durante a leitura do testamento. Obrigado por vir tão em cima da hora, Jolene, disse ele, gesticulando para uma cadeira confortável em frente à sua mesa. Imagino que você tenha tido 24 horas difíceis. O simples reconhecimento da minha dor fez algo se soltar dentro de mim. Para meu constrangimento, lágrimas brotaram nos meus olhos. Sim, consegui dizer. O Thomas pediu para um segurança me escoltar para fora esta manhã. Harold arqueou as sobrancelhas. É mesmo? Que time interessante. O que você quer dizer? Um pequeno sorriso surgiu nos cantos de sua boca. Seu pai ao menos leu o testamento completo? A pergunta de Harold pairou no ar entre nós. Olhei para ele, a confusão substituindo momentaneamente a minha tristeza. O testamento completo? Eu estava lá para a leitura. Thomas herdou tudo: a empresa, a casa, todos os 56 milhões de dólares em ativos. O advogado idoso recostou-se na cadeira, com os dedos entrelaçados sob o queixo. Sim, as disposições principais foram lidas em voz alta, como de costume. Mas Thomas se deu ao trabalho de revisar o documento completo depois? As condições e os codicilos? Ele pediu ao Harold para enviar um resumo ao seu escritório, lembrei-me. Disse que tinha captado as partes importantes. Uma risada escapou dos lábios de Harold. Ah, ali está o Thomas Stewart que conheço há 30 anos, sempre impaciente demais para detalhes. Ele abriu uma pasta de couro e retirou um documento grosso com capa azul. Seu avô previu exatamente esse comportamento. Meu coração acelerou. O que você quer dizer? William e eu passamos um tempo considerável elaborando este testamento, principalmente no último ano, quando sua saúde piorou. Harold colocou os óculos de leitura e abriu uma página marcada. A herança de fato vai para Thomas, mas com condições muito específicas. Ele pigarreou e começou a ler. O legado ao meu filho, Thomas William Stewart, está condicionado à sua concordância em prover sustento vitalício à minha neta, Jolene Sarah Stewart, incluindo, entre outros, moradia na residência da família, uma mesada de 10 mil dólares para despesas de subsistência e cobertura de todos os custos com educação e saúde que ela possa incorrer. Fiquei boquiaberto. Harold continuou lendo. Caso Thomas deixe de cumprir essas obrigações em algum momento, ou haja de maneira que cause sofrimento ou sofrimento significativo a Jolene, todo o patrimônio, incluindo a Stewart Construction e todos os ativos associados, será imediatamente transferido para Jolene Sarah Stewart. A sala parecia girar ao meu redor. Mas ele já violou essa condição. Ele me expulsou hoje de manhã. Os olhos de Harold brilharam. Exatamente. E, ao fazer isso, menos de 24 horas após a leitura do testamento, ele descumpriu a condição principal de sua herança. Então o que isso significa? Perguntei, mal conseguindo processar as implicações. Isso significa, minha querida, que de acordo com os termos juridicamente vinculativos do testamento de seu avô, você agora é a única proprietária da Stewart Construction e de todos os ativos associados, avaliados em aproximadamente 56 milhões de dólares. Arfei, levando a mão à boca. Isso não pode estar certo. Deve haver algum engano. Sem dúvida. Harold tirou os óculos. William conhecia o filho melhor do que ninguém. Ele me disse especificamente que Thomas mostraria sua verdadeira face dentro de uma semana, provavelmente dentro de um dia. Ele foi bastante preciso em sua previsão. Mas por que não deixar tudo diretamente comigo? Perguntei-me em voz alta. Seu avô era um homem sábio que compreendia a natureza humana.
Ele queria dar a Thomas uma última chance de fazer a coisa certa, de ser o pai que deveria ter sido o tempo todo. A expressão de Harold se suavizou. Mas ele também queria proteger você, e foi por isso que criou este mecanismo. O Thomas já sabe disso. A sala de conferências contava com uma grande mesa de carvalho com cadeiras de couro e um telão na parede. Harold havia instalado um laptop conectado a um projetor. William gravou essas mensagens há apenas 2 meses, explicou. Ele foi bem específico quanto à ordem de exibição. Precisamente às 10 horas, Thomas entrou, acompanhado por um homem de feições marcantes e terno caro. Este é Richard Dalton, meu advogado, anunciou sem preâmbulos. Harold assentiu cortesmente. Bom dia, conselheiro Dalton. Devo informá-lo de que esta não é uma negociação ou processo legal, mas sim um assunto familiar, conforme especificado no testamento de William Stewart. Sua presença não é proibida, mas não alterará o resultado da reunião de hoje. Thomas sentou-se bem à minha frente, com uma expressão cautelosa. O choque de ontem se foi, substituído por uma compostura calculada. Jolene, esse mal-entendido pode ser resolvido facilmente, começou ele. Estou disposto a permitir que você fique na casa de hóspedes enquanto resolvemos um acordo. Não há mal-entendido algum, interrompeu Harold. Os termos do testamento eram bastante claros, e Thomas os violou um dia após a leitura inicial. Antes de discutirmos quaisquer possíveis acordos, William solicitou que vocês dois vissem estas mensagens. Harold diminuiu as luzes e começou o primeiro vídeo. O rosto do meu avô apareceu na tela, fazendo-me sentir um nó na garganta de emoção. Ele estava sentado em seu escritório, parecendo mais frágil do que eu me lembrava, mas com a mesma intensidade e clareza que o caracterizara por toda a vida. Thomas, começou William, dirigindo-se diretamente ao filho. Se você está assistindo a isso, então fez exatamente o que eu previ. Você mandou Jolene embora agora que acredita ter garantido sua herança. Meu pai se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Eu vi você perseguir a riqueza a vida toda, acreditando que ela lhe traria a satisfação que sempre lhe escapou. A empresa nunca foi suficiente. A casa nunca foi suficiente. Nenhuma quantia de dinheiro preencheu o vazio que eu vi em você. William fez uma pausa, suavizando um pouco a expressão. Eu te dei um último teste, filho, uma oportunidade de demonstrar que a família significava mais para você do que a fortuna. Tudo o que você precisava fazer era compartilhar sua abundância com sua filha, a única filha que você terá. Em vez disso, você demonstrou a ela a mesma frieza que demonstrou ao longo da vida dela. O advogado de Thomas rabiscava notas furiosamente, enquanto o rosto do meu pai ficava cada vez mais vermelho. Construí a Stewart Construction do nada, continuou William. Minhas mãos sangraram ao lançar as primeiras fundações. Trabalhei ao lado de cada equipe até que meu corpo não permitisse mais. Não construí este legado para que se tornasse um monumento à ganância. A sala ficou em completo silêncio enquanto William se aproximava da câmera. A empresa agora pertence a Jolene, assim como a casa e todos os bens associados. Isso não é um castigo, Thomas. É a consequência natural das suas escolhas. Você sempre valorizou o dinheiro acima de relacionamentos. Agora não tem nenhum dos dois. O vídeo terminou, deixando um silêncio pesado em seu rastro. Thomas olhou para a tela em branco, com uma expressão indecifrável. Há uma mensagem para Jolene também, disse Harold baixinho, iniciando o segundo vídeo. Meu avô apareceu novamente, com uma expressão muito mais calorosa dessa vez. Minha querida Jolene, ele começou, fazendo com que lágrimas brotassem imediatamente em meus olhos. Se você está assistindo a isso, então tudo aconteceu como eu esperava. Lamento a dor que Thomas lhe causou, mas não estou surpreso com isso. William sorriu gentilmente. Você me mostrou o que significa uma verdadeira família por meio de suas ações, não apenas de suas palavras. A maneira como você cuidou de mim nos meus últimos meses foi um presente que jamais poderei retribuir, mas posso garantir que seu futuro seja seguro. Ele se inclinou para a frente, seus olhos pareciam estar fixos nos meus. A Stewart Construction agora é sua. Não se intimide com essa responsabilidade. Você tem uma compreensão natural das pessoas que Thomas nunca teve. A empresa precisa do seu coração tanto quanto da sua cabeça. Meu avô ergueu uma foto emoldurada.
Reconheci uma foto minha e da minha mãe quando eu tinha uns 5 anos. Sarah ficaria muito orgulhosa da mulher que você se tornou. Lidere com compaixão, Jolene, mas nunca confunda isso com fraqueza. Você é mais forte do que imagina. Quando o segundo vídeo terminou, enxuguei as lágrimas do rosto. Thomas permaneceu imóvel, com seu advogado sussurrando em seu ouvido com urgência. Harold acendeu as luzes. Há uma última parte da mensagem de William, uma carta endereçada a vocês dois. Ele tirou um envelope da pasta e rompeu o lacre. William solicitou que esta fosse lida em voz alta na presença de vocês. A carta era breve, mas impactante. Thomas e Jolene, embora a propriedade legal da empresa e dos ativos agora pertença exclusivamente a Jolene, deixa um caminho para a reconciliação. Se Thomas demonstrar uma mudança genuína e contribuir significativamente para a empresa por um período não inferior a 2 anos, Jolene poderá, a seu exclusivo critério, considerar compartilhar uma parte da propriedade com ele. Esta decisão pertence inteiramente a Jolene e deve partir de um relacionamento autêntico, não de obrigação ou manipulação. Harold dobrou a carta e a colocou de volta no envelope. Isso conclui as comunicações finais de William. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. O advogado de Thomas sussurrou algo mais para ele, mas ele fez um gesto para que o homem se calasse. Pela primeira vez desde que me lembro, meu pai pareceu derrotado. Isso não pode ser legal, ele disse finalmente, mas a convicção havia sumido de sua voz. Garanto que é totalmente legal, respondeu Harold. As condições estavam claramente definidas no testamento. Você optou por não lê-lo na íntegra. Meu escritório já protocolou a documentação necessária para transferir todos os bens para Jolene, com efeito a partir de ontem à tarde, quando você violou os termos. Thomas se virou para mim, sua expressão mudando de raiva para algo próximo ao desespero. Jolene, seja razoável. Eu sou seu pai. Esta empresa está no meu futuro há décadas. Você não sabe nada sobre administrar uma construtora. Eu posso aprender, respondi simplesmente. Meu avô acreditava que eu podia. Cometi um erro ontem, admitiu Thomas, seu tom mudando para um que eu nunca tinha ouvido antes, quase suplicante. Eu estava tomado pela tristeza e sem conseguir pensar com clareza. Podemos resolver isso como uma família. Família, repeti, a palavra com um gosto amargo na língua. Você nunca me tratou como família. Mesmo quando a mamãe estava morrendo, você se manteve distante. Meu avô me criou enquanto você corria atrás de negócios. Ontem não foi um lapso momentâneo de julgamento. Foi coerente com a forma como você sempre me tratou. Thomas se inclinou para a frente, mudando de tática. Eu posso mudar. Vou te mostrar. Deixe-me voltar para a casa de hóspedes, e podemos administrar a empresa juntos, pai e filha, como sempre deveria ter sido. Sua transformação repentina foi tão transparente que poderia ter sido cômica em outras circunstâncias. O homem que, 24 horas antes, friamente me disse que eu era inútil, agora estava fingindo ser um pai atencioso. Não acho que isso seja apropriado agora, disse eu, cautelosamente. Preciso de tempo para entender o negócio e me estabelecer como um novo proprietário sem confusão sobre a liderança. Você está cometendo um erro, alertou Thomas, um lampejo de sua verdadeira natureza transparecendo na fachada. O conselho me respeita. Os clientes me conhecem. Eles não vão te aceitar. Harold interveio suavemente. Na verdade, falei com a diretoria esta manhã. Eles foram informados da transição e expressaram total apoio a Jolene. William havia discutido essa contingência com cada um deles individualmente ao longo do último ano. Essa revelação pareceu abalar Thomas mais do que qualquer outra coisa. Ele planejou isso o tempo todo. Ele esperava que não fosse necessário, corrigiu Harold. Mas sim, ele se preparou cuidadosamente para cada cenário. Thomas levantou-se abruptamente. Isso não acabou. Vou contestar o testamento. Seja bem-vindo para tentar, respondeu Harold calmamente. No entanto, devo mencionar que William incluiu uma cláusula de não contestação. Qualquer contestação judicial automaticamente acarreta a perda total da cláusula que lhe permite potencialmente recuperar uma parte da empresa por meio de esforços de boa-fé. O advogado do meu pai colocou a mão em seu braço, contendo: deveríamos discutir as opções em particular, Thomas.
Enquanto se preparavam para partir, recuperei a voz. Pai, disse eu, usando o termo apesar de soar estranho, o avô deixou um caminho de volta para você, se quiser, não para controlar tudo, mas para fazer parte do legado que ele construiu. Essa oportunidade é real, mas somente se a sua mudança também for real. Thomas parou na porta, de costas para mim. Por um instante, pensei que ele fosse responder com algo sincero. Em vez disso, endireitou os ombros e saiu sem dizer mais nada. Harold esperou até a porta se fechar antes de falar. Aconteceu mais ou menos como esperado. Seu avô previu que Thomas tentaria contestar o testamento antes de considerar o caminho da reconciliação. Ele realmente vai contestar? Perguntei. Ele pode tentar, mas não pode vencer. William e eu criamos um documento inabalável, e as ações de Thomas ontem resultaram em uma violação imediata e documentada dos termos. Harold reuniu seus papéis. Agora, vamos discutir sua transição para a liderança da empresa? Há muita coisa para revisar. Quando nos mudamos para o escritório de Harold para começar a planejar meu futuro inesperado, senti uma estranha mistura de emoções, tristeza pelo que poderia ter acontecido com meu pai, gratidão pela visão do meu avô e algo inesperado, uma confiança crescente de que talvez eu estivesse mais preparado para essa responsabilidade do que eu acreditava inicialmente. William havia me confiado seu legado. Agora eu precisava provar que era digno dessa confiança. O peso das chaves é diferente quando elas representam não apenas um lar, mas um legado. Ao destrancar a porta da frente da casa do meu avô, agora legalmente minha, o rangido familiar das dobradiças me deu as boas-vindas. A primeira noite sozinha naquela propriedade extensa foi reconfortante e desorientadora. Eu dormia no meu quarto de infância em vez de ficar na suíte principal, precisando do aconchego de um ambiente familiar. Amanhã trouxe uma enxurrada de ligações e e-mails, a maioria expressando meus parabéns pelo meu novo cargo como CEO da Stewart Construction. Algumas eram genuínas, de funcionários que me conheciam desde a infância. Outras carregavam um ceticismo velado sobre minhas habilidades. Guardei todas, anotando mentalmente aliados e possíveis desafios futuros. Minha primeira semana como proprietário da empresa foi um curso intensivo de gestão da construção. Passei horas com os chefes de departamento, revisando projetos em andamento e demonstrações financeiras. As noites eram dedicadas ao estudo de relatórios do setor e do histórico da empresa. William havia construído uma organização sólida com uma equipe executiva forte, tornando minha curva de aprendizado menos íngreme do que poderia ter sido. Thomas fez sua primeira tentativa de reconciliação exatamente 7 dias após nossa reunião no escritório de Harold. Ele chegou à casa sem avisar, carregando uma garrafa de vinho cara e exibindo uma expressão de humildade praticada. Pensei que poderíamos conversar, disse ele quando atendi a porta, de pai para filha. Convidei-o para a sala, mas não abri a garrafa de vinho. O que você quer discutir? Tenho refletido sobre a mensagem de William, começou ele, sentando-se desconfortavelmente na beirada do sofá. Talvez eu tenha me concentrado demais nos aspectos comerciais da vida. Talvez, repeti, esperando que ele continuasse. Eu gostaria de ter outra chance, disse Thomas, inclinando-se para a frente com ar sério. Para ser o pai que eu deveria ter sido, para ser seu mentor na gestão da empresa. Sua atuação foi quase convincente. A leve tensão ao redor dos olhos era o único indício de que suas palavras eram táticas, e não sinceras. Agradeço a oferta, respondi cautelosamente. Mas acho que precisamos estabelecer uma relação de confiança antes de discutir qualquer acordo comercial. Talvez pudéssemos começar com jantares familiares regulares, completamente separados dos assuntos da empresa. O sorriso de Thomas vacilou ligeiramente. Claro, embora minha experiência seja valiosa durante este período de transição. O contrato com Jefferson por si só exige um tratamento delicado. E lá estava o verdadeiro propósito de sua visita revelado. O contrato da Jefferson era o maior projeto atual da empresa, com milhões em receita. A situação de Jefferson está sendo resolvida, assegurei-lhe. Me encontrei com Robert Jefferson ontem. Reestruturamos o cronograma para acomodar os ajustes orçamentários. Thomas não conseguiu esconder a surpresa. Você se encontrou com o Bob pessoalmente? Ele raramente se reúne com alguém abaixo do nível executivo. Aparentemente, ele abriu uma exceção para a neta de William. Não mencionei que a reunião tinha corrido excepcionalmente bem,
com Jefferson expressando alívio por lidar com alguém que valorizava relacionamentos acima de margens de lucro imediatas. Nossa conversa continuou nesse tom, com Thomas fazendo propostas sobre conexões familiares que inevitavelmente retornavam a vantagens comerciais. Depois de 1 hora, ele saiu prometendo ligar em breve para falar sobre aquele jantar em família. Nós dois sabíamos que ele não faria isso. Nas semanas seguintes, Thomas tentou diferentes abordagens. Às vezes, parecia vulnerável, aludindo a problemas de saúde ou solidão. Outras vezes, chegava com contatos comerciais, tentando usar a presença deles para obter acesso às operações da empresa. Certa vez, ele chegou a trazer fotos antigas de família, uma tentativa óbvia de manipular minhas emoções. Cada visita seguia o mesmo padrão, cordialidade inicial seguida por tentativas cada vez mais óbvias de retomar o controle da empresa. Em todas as ocasiões, mantive os limites, mas deixei a porta aberta para um relacionamento genuíno, como meu avô desejava. Enquanto isso, eu estava encontrando meu lugar na Stewart Construction. Minha experiência em marketing se mostrou inesperadamente valiosa à medida que expandíamos nossa presença digital e modernizávamos a comunicação com os clientes. A equipe executiva, antes cautelosa, começou a me apresentar os problemas diretamente, percebendo que minha perspectiva frequentemente oferecia novas soluções. 3 meses após herdar a empresa, tomei minha primeira grande decisão: criar a Fundação William Stewart, dedicada a oferecer educação profissionalizante a jovens carentes. A fundação criaria caminhos para carreiras na construção civil, orando a crença do meu avô em oportunidades para todos. O anúncio atraiu a atenção positiva da imprensa e da indústria. Thomas apareceu no evento de lançamento sem ser convidado, posicionando-se perto de mim durante as oportunidades de fotos, como se tivesse participado do planejamento. Não corrigi os repórteres que presumiram que ele apoiava a iniciativa, optando por focar na missão da fundação em vez da política familiar. Naquela noite, quando o evento terminou, Thomas se aproximou de mim no bar. Jogada inteligente da fundação, disse ele, pedindo um uísque. Boa publicidade. Não se trata de publicidade, corrigi. Trata-se de honrar os valores do vovô. Thomas me observou por cima da borda do copo. Você acredita mesmo nisso, não é? Esse negócio pode ser mais do que lucro. Sim, encarei seu olhar firmemente, e o avô também. Algo mudou na expressão de Thomas então, um lampejo de reconhecimento de que talvez ele tivesse entendido mal algo importante sobre o legado de William. Ele te deixou mais do que a empresa, não é? Disse Thomas baixinho. Ele te deixou a perspectiva dele. Foi a coisa mais sincera que meu pai disse desde a transferência da herança. Por um momento, vislumbrei a possibilidade de como nosso relacionamento poderia ter sido em circunstâncias diferentes. Sim, reconheci. E isso vale mais do que os 56 milhões de dólares. Thomas assentiu lentamente, terminou sua bebida em silêncio e foi embora sem seu discurso habitual de envolvimento no negócio. Passariam-se 3 semanas até que eu tivesse notícias dele novamente. Naquelas semanas, tomei outra decisão importante. Após muita reflexão, criei um modesto fundo fiduciário para Thomas, proporcionando-lhe uma vida confortável sem controle sobre os ativos da empresa. Harold me desaconselhou legalmente, mas me apoiou pessoalmente. Seu avô aprovaria sua compaixão, disse-me o advogado idoso. Só tome cuidado para não confundi-la com fraqueza. Quando Thomas soube do fundo, sua reação me surpreendeu. Em vez de encará-lo como uma oportunidade para negociar por mais, ele o aceitou com serena dignidade. Nosso próximo encontro teve um tom diferente, menos calculista e mais reflexivo. Gradualmente, ao longo dos meses seguintes, algo que se assemelhava a um relacionamento genuíno começou a se formar entre nós. Era frágil e muitas vezes constrangedor, construído a partir de conversas hesitantes sobre temas neutros. Thomas falou sobre sua própria infância pela primeira vez, revelando complexidades em seu relacionamento com William que eu nunca havia considerado. 1 ano após herdar a Stewart Construction, convidei Thomas para integrar um conselho consultivo recém-formado, juntamente com especialistas do setor e líderes comunitários. O cargo trazia prestígio, mas autoridade limitada, um passo em direção à inclusão sem comprometer a direção da empresa. Obrigado pela oportunidade, disse ele quando estendi a oferta. Não vou decepcioná-lo. Espero que não, respondi honestamente. O avô queria que você tivesse um caminho de volta. Isso faz parte desse caminho.
A cura entre nós permaneceu incompleta, talvez sempre fosse. Algumas feridas deixam cicatrizes permanentes, mas a jornada desde aquela rejeição cruel no dia seguinte ao funeral até a nossa atual colaboração cautelosa representou um crescimento que nenhum de nós imaginava ser possível. Quanto a Stewart Construction, a empresa prosperou sob minha liderança. Mantivemos os valores fundamentais que William havia estabelecido, ao mesmo tempo em que expandimos para práticas de construção sustentável e projetos de desenvolvimento comunitário. A Fundação William Stewart cresceu e passou a apoiar dezenas de estudantes a cada ano, criando um grupo de trabalhadores talentosos e dedicados que trouxeram nova energia ao setor. A mudança mais profunda, no entanto, ocorreu dentro de mim. A jovem que buscava desesperadamente a aprovação do pai tornará-se uma mulher segura de si. A incerteza que sentia ao herdar a empresa se transformará em uma confiança silenciosa. Honrei o legado do meu avô, não preservando-o inalterado, mas desenvolvendo-o com cuidado. 2 anos após a morte de William, visitei seu túmulo sozinho. A lápide simples trazia seu nome e as datas de sua vida, junto com as palavras que ele havia escolhido. A verdadeira riqueza é medida em vidas tocadas, não em dólares ganhos. Você estava certo sobre tantas coisas, eu disse a ele, colocando rosas frescas ao lado da pedra. Sobre a empresa, sobre o papai, sobre mim. A brisa outonal farfalhava entre as árvores próximas, espalhando folhas douradas pelo cemitério. Naquele momento de paz, senti uma profunda gratidão pela última lição do meu avô, talvez a mais importante, de que a verdadeira família se define pelo amor e respeito, não apenas pelo sangue ou por documentos legais. A herança que ele me deixou foi muito mais do que dinheiro ou propriedades. Foi a compreensão de que a maneira como tratamos os outros revela nosso verdadeiro caráter. Foi a coragem de me manter firme em meus valores, mesmo diante de manipulação ou rejeição. E foi a sabedoria de reconhecer que o perdão não exige esquecimento, mas permite novos começos. Enquanto dirigia de volta para a casa que agora era verdadeiramente meu lar, refleti sobre a rapidez com que a vida pode mudar. Em apenas 24 horas, passei de sem-teto a dono de uma empresa de 56 milhões de dólares. Mas a verdadeira transformação levou mais tempo e foi mais profunda do que qualquer transferência legal de ativos. Aprendi que às vezes perder tudo é a única maneira de descobrir o que realmente importa. E essa lição foi a maior herança de todas. Espero que esta história tenha repercutido em você de alguma forma. Você já passou por uma situação em que alguém o subestimou e se arrependeu depois? Ou talvez você tenha tido um familiar que lhe ensinou lições de vida importantes por meio de ações, em vez de apenas palavras? Compartilhem seus pensamentos nos comentários abaixo e não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo se ele tocou seu coração. Sou grata a cada um de vocês por dedicar um tempo para ouvir minha jornada e espero me conectar com vocês também por meio de suas histórias.